Bom, pessoal, nessa aula 10, a gente precisa continuar trabalhando a ideia do mol. Então, na verdade, é uma aula de exercícios de mol. Tá? O que a gente já sabe sobre o mol? Primeira informação, é uma quantidade de 6 vezes 10 a 23. Muitos exercícios vão pedir para você usar o 6,02. Normalmente é para facilitar as contas, mas se ele não falar nada, bota 6 direto para ficar mais fácil nossa vida. Tá? E o que a gente viu também na aula passada é que existe uma forma de relacionar o mol com a massa sem ter que passar pela toda a estrutura. A gente sabe que a quantidade em mols de um material ela vai corresponder à massa da amostra dividido pela massa molar. Lembra que isso a gente vai usar bastante lá na aula de gases, na aula de estequiometria. Na aula de hoje, na tarefa de casa de hoje, a gente vai usar muito mais a relação inteira. O que significa o mol e quanto vale a massa daquela quantidade em mols. Então vamos lá para o exercício direto, para já trabalhar com isso. O exercício 5 que está na sua apostila, ela é da PUC. E ele fala para a gente assim, ó, fertilizantes do tipo NPK possuem proporções diferentes dos elementos nitrogênio, fósforo e potássio. Uma formulação comum utilizada na produção de pimenta é a NPK 43016, que significa 4% de nitrogênio total, 30% de P2O5 e 16% de K2O. E aí ele cobra da gente o seguinte, qual é a massa, assim, a quantidade em mols de P, vamos grifar isso, ele quer que eu calcule quantos mols de P tem lá dentro, só que do que? De 100 gramas do fertilizante. E agora? Então cuidado na hora de arrumar os dados para você não se perder. Por mais que a pergunta é sobre o P, o dado que ele me fornece é sobre uma massa do fertilizante. E o fertilizante, certo? Quando você pensa em 100 gramas desse fertilizante, NPK, o texto traz para a gente que ele é formado por 4% de nitrogênio, 30% de P2O5 e 16% de K2O. O que eu tenho que tomar cuidado nesse cara? A pergunta é sobre o P. Dentro do fertilizante, existem várias substâncias, 3 delas o cara está representando aqui para a gente, na verdade 2, e a porcentagem de nitrogênio de todo mundo. Só que o cara está perguntado, ele está preocupado apenas com o P2O5. Então a primeira coisa que acho que surge na nossa cabeça, dentro desses 100 gramas, desculpa, quanto de P2O5 existe lá dentro? Aqui é uma continha fácil, né? Se 100 gramas é o total e 30% desses 100 gramas é o P2O5, então isso vai corresponder a uma massa de 30 gramas de P2O5. Só que aí, uma coisa que eu preciso prestar atenção, ele quer a quantidade de P. O que eu tenho é o P2O5. Para eu conseguir resolver esse exercício, então seria importante que eu conhecesse a massa molar do P2O5. O que a PUC faz? Tabela periódica. Então eu vou até a tabela periódica e vejo quanto vale o P, 31, quanto vale o O, 16. E eu calculo a sua massa molar. 16 vezes 5, mais o P, que é 31 vezes 2, eu vou chegar numa quantidade de 142 gramas para cada mol. Então, a resolução do meu exercício, na verdade, requer essas duas informações aqui. Então, ó, para e lembra do que eu falei na aula passada. Exercício de mol, ele vai criar relações externas em relação à estrutura principal. Aqui eu já precisei criar um raciocínio para descobrir quanto de P2 eu tenho dentro do material. E aí, vou usar a massa molar para descobrir essa quantidade. Então, vamos pegar uma folha nova do slide, só para ficar mais fácil. Vou apagar isso aqui, vamos apagar primeiro. E bora pegar uma folha nova, já com essas informações prontas. Todo o texto que estava lá se resume a falar que 30% disso, dentro da amostra, 30 gramas,
e a massa molar desse cara é essa. E eu vou começar exatamente pela massa molar aqui. Eu sei que cada mol que eu tenho desse P2O5, ele vai corresponder a uma quantidade de 6 vezes 10 a 23 moléculas. E essa quantidade de moléculas vai corresponder a 142 gramas. O que eu preciso fazer agora é, uma vez que eu conheço a quantidade em gramas de P2O5, vou colocar aqui, ó, eu tenho 30 gramas de P2O5. O que eu posso calcular com isso? A pergunta, que é a quantidade de P. Isso aqui me fornece a quantidade de moléculas, mas eu consigo relacionar a quantidade de moléculas com a quantidade de P, se eu criar uma relação por fora, certo? Então, vamos primeiro descobrir quantas moléculas tem lá dentro? Então, eu sei que o meu X, ele vai corresponder aos 6 vezes 10 a 23, vezes os 30, tudo dividido por quanto? Por 142. Meu, tem hora, você já viu na tarefa, que dá para sair cortando todo mundo, simplificando, né, falando correto, e achar minha resposta final, só que tem hora que não tem como. Aqui até dá para fazer uma simplificaçãozinha, mas no final você vai ter que acabar multiplicando 6 pelo 30 e dividir pelo 142. E aí eu fiz essa conta. Você vai chegar em 1,26 vezes 10 a 23 moléculas do P2O5. Só que isso daqui não é a minha resposta, né? Porque eu não quero a quantidade de moléculas, eu quero a quantidade de átomos. Então, o que eu vou fazer? Tentar relacionar agora a molécula com o átomo de fósforo. Então, eu vou criar uma relação aqui, ó. Cada molécula que eu tenho de P2O5, ela vai apresentar um total de 2 átomos do fósforo. O que eu sei foi, eu calculei o número de moléculas. Eu tenho 1,26 vezes 10 a 23 moléculas. Com isso, eu consigo calcular quantos átomos tem lá dentro. Cara, esse aqui não precisa nem terminar a regra de 3, né? Porque 1 vezes y é o próprio y. O que eu tenho que fazer é pegar esse valor e multiplicar por 2. Então, vou pôr aqui direto. O meu y ele vai ser 2 vezes 1,26, que é 2,52, vezes o 10 a 23, o quê? Átomos de qual elemento aqui? Do P. Só que aí, ó, para e usa o cérebro. Essa é a resposta que ele está procurando? Não. Ele até quer a quantidade de P, só que em mol. Então, o que eu preciso fazer agora é construir mais uma relação que converte essa quantidade de átomos em mol. O que a gente sabe é cada mol de P sempre vai corresponder a 6 vezes 10 a 23 átomos desse P aqui. O que a gente sabe é a quantidade de átomos de P. A gente sabe que são 2,52 vezes 10 a 23, certo? Então, isso significa para a gente quantos mols de P, na verdade? E, meu, aí você vai simplificar o 10 a 23 com 10 a 23, você vai acabar caindo que é 2,52 dividido por 6. Eu fiz essa continha em casa para você, dá 0,42 mols de quem? Do P. Agora sim, eu cheguei na resposta que a PUC tinha perguntado. Vai dar a alternativa correta, a letra C aqui para a gente. Então, ó, de novo, vou repetir isso. Eu vou passar pela relação principal, mas os exercícios agora, ele vai solicitar que você crie novas relações. Uma relação a mais, 2, 3 relações a mais. E ele não vai ficar brincando só com essa ideia de molécula e átomo. Ele pode usar um conceito da física, ele pode usar um conceito da matemática e misturar todo mundo para você calcular uma massa, um número de moléculas e assim por diante. Então, vamos aproveitar e fazer mais um exercício disso, só que agora vamos usar um pouco a matemática no meio. Então, eu vou apagar tudo isso aqui, ó, e eu vou passar lá para o exercício 6.
Pega lá o exercício 6, que é da FUVEST. A grafite de um lápis tem 15 centímetros de comprimento e 2 milímetros de espessura. Dentre os valores a seguir, o que mais se aproxima do número de átomos presentes nessa grafite é quanto? Nota, dados que a FUVEST traz. Assuma que a grafite é um cilindro circular reto. Então, eu tenho um cilindro circular e reto aqui. Feito de grafite puro, carbono. A espessura da grafite é o diâmetro da base. Então, vamos voltar lá para o texto. 15 centímetros é o seu comprimento. Então, o que eu tenho é o comprimento de 15 centímetros. E o diâmetro desse cara é de 2 milímetros aqui. Adote os valores de 2,2 gramas para densidade e 12 gramas para sua massa molar. E essa informação, 6 vezes 10 a 23 mol a menos 1, o que ela quer dizer para a gente? Que cada mol é a constante de Avogadro. 6 vezes 10 a 23. Então, o que eu fiz? Vamos pegar todas essas informações aqui para a gente, colocar em um slide novo para poder resolver o exercício. Então, bora lá pegar e trocar aqui. Vamos apagar essas informações que está lá no outro slide, paga todo mundo e passa para o próximo slide. Tudo separado, bonitinho aqui para a gente. Sai, amigo, sai. Aí. A altura, eu já coloquei o raio, né? Porque o raio é metade do diâmetro, a massa molar do carbono e a sua densidade. Como é que eu começo esse exercício? Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu vou pegar essa massa molar daqui, e construir a sua relação. Qual que é a sua relação? Cada mol de carbono são 6 vezes 10 a 23 átomos. Só que essa quantidade de átomos corresponde a uma massa de 12 gramas. Vamos lembrar da pergunta? Olha aí no seu livro. O cara quer que você calcule quantos átomos de carbono tem aí dentro. Quantos átomos? Só que para eu descobrir esses átomos, eu preciso descobrir ou quantos mols de carbono tem, ou quanto é a massa que tem lá dentro. Eu consigo calcular essa massa, porque eu tenho a densidade do material que relaciona massa com volume, e eu tenho a altura e o raio, ou seja, eu consigo calcular o volume desse cilindro. Vamos lembrar lá da matemática. Volume de um cilindro reto seria você fazer o quê? É você calcular a área da base vezes essa altura. Como é uma circunferência, então vai ser πr ao quadrado vezes o quê? A altura. Eu vou aqui, como a FUVEST não deu, vou facilitar a nossa vida. Eu vou assumir que o π é 3. O r é o raio, o milímetro, que é 0,1 centímetro. 0,1 ao quadrado, vezes a altura, que é quanto? Que é 15. Eu fiz essa continha em casa para gente, certo? Você vai chegar em um volume de 0,45 centímetros cúbicos. Beleza. O que eu encontrei foi o volume do grafite. Mas eu não consigo usar o volume aqui dentro. Mas eu consigo usar a densidade para calcular qual é a massa desse volume. Então, vamos trocar a cor aqui. Eu sei que pela densidade, 2,2 gramas é a massa que eu tenho em 1 centímetro cúbico do material. O que a gente tem são 0,45 centímetros cúbicos. Isso significa quantos gramas para a gente? Fiz essa conta também em casa para você. Essa massa, você vai chegar em 0,99 gramas. É uma prova teste, não é? Se você olhar as alternativas aí, uma é muito diferente da outra, certo? Ela tem uma discrepância ali. Então, o que eu vou fazer? Vamos facilitar a vida, vai? Falar 0,99 gramas, vamos falar que ele é aproximadamente 1 grama de carbono? Porque aí, uma vez que eu conheço agora a massa de carbono que tem lá dentro, eu posso usar essa massa para determinar qual informação para a gente? Quantos átomos existem aqui dentro? E aí eu construo minha última regra de 3. X
vai corresponder ao 6 vezes 10 é 23, tudo dividido por quanto? Por 12. Então, eu vou chegar aqui, meu x vai ser 6 por 12 é 1 sobre 2, que é 0,5. Então, eu tenho 5 vezes 10 a 22 átomos de carbono lá dentro. Então, repara que eu consegui encontrar a alternativa correta criando essas relações. Só que uma coisa legal de discutir em cima desse exercício é, existe uma ordem com qual eu vou criar as relações? Não existe essa ordem. Repara que eu comecei criando a relação do mol, mas eu já percebi que ela não ia responder minha pergunta, diferente do anterior. Eu usei ela para calcular o resto. Só que aí nesse exercício eu percebi que eu não tinha dados para terminar a pergunta. Então eu criei relações antes, usei as relações para achar a massa do grafite, para calcular essa quantidade de átomos aqui. Então eu vou fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Eu vou apagar essa lousa. Bora apagar aqui a lousa. E eu vou deixar você fazer agora em casa esse exercício e eu vou dar o gabarito para você. E aí, você vê se você vai acertar ou não esse cara. Para você ver se você fez certinho isso daqui, porque brincar com relação de novo, de volume, assim, eu vou deixar a resolução desse cara lá no ângulo box para a gente. Mas você tem que chegar lá na alternativa correta, a letra C. Então, para o vídeo, vê se você chega nessa alternativa, vai no ângulo box, pega a resolução para ver se você fez bonitinho, se você fez certo esse exercício. Porque eu queria gastar esse tempinho final nosso, aonde? Nesse exercício da Unesp, que é o exercício 8. Aí sim esse cara é complicado. Você também vai ter que criar várias relações. Mas como é que a gente vai montar essas relações? A adição de cloreto de sódio na água provoca a dissociação dos íons do sal. Considerando a massa molar do cloreto de sódio como 58,5 gramas para cada mol. Tá? Aqui é a primeira informação, massa molar. A constante de Avogadro de 6 vezes 10 a 23. Já acostumamos lidar com ela. Só que ele traz essa informação. Carga elétrica igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. É correto afirmar que quando a gente dissolve 117 miligramas, então vamos já pôr aqui, ó, 117 vezes 10 a menos 3 gramas de cloreto de sódio em água, a quantidade de carga elétrica total dos íons positiva. Vixe, vou ter que criar um monte de coisa. Vamos começar pela relação que a gente está mais acostumado, massa molar. A massa molar do NaCl mostra que cada mol dele, você vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas, entre aspas, porque isso é um composto iônico. Então, vou colocar aqui de NaCl. E isso tem uma massa de 58,5 gramas. O que eu posso fazer com essa relação? A única informação que eu tenho é a massa que ele usou de sal de cozinha, de 117 miligramas. Ao usar 117 vezes 10 a menos 3 gramas, a pergunta do exercício é para calcular a quantidade total de carga elétrica dos íons positivos. Então, a gente vai ter que pensar um pouquinho. Vamos pegar aqui a cor vermelha. O que eu queria pensar com vocês? Se você pegar o NaCl, ele é um composto iônico. Esse composto iônico, o que significa? Que ele é formado pelo cátion Na+, e ele é formado pelo ânion Cl- aqui. Você vai ver, vamos lembrar, na verdade você já viu, né? Cátions são os caras que perdem elétron, e ânions são os caras que ganham elétron. Então, o que aconteceu aqui? Para formar o composto NaCl, o sódio ele deu um elétron para o Cl. Então, quer dizer que cada NaCl é formado pela transferência de um elétron do sódio para o Cl. Porque na hora que o sódio dá o elétron, ele fica positivo, e quando o cloro recebe o elétron, ele fica negativo. Então, eu posso pensar o seguinte, cada Na que eu tenho, cada NaCl, ele é formado pelo Na+.
E esse Na+, ele só surge porque esse cara resolveu dar um elétron. Só que aí existe uma informação importante no texto. Carga elétrica elementar. Cada elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então quer dizer que cada NaCl é formado por um Na+. E esse Na+ só existe porque ele deu um elétron, ou seja, tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A resposta, as alternativas estão exatamente aqui. Qual é a carga associada a essa transferência? Mas para eu descobrir essa carga, eu tenho que descobrir ou quantos elétrons ele deu, ou quantos Na+ existem lá dentro, ou calcular quantos NaCl's existem lá dentro. E eu consigo fazer essa conta. Quantos NaCl's tem lá dentro? Eu vou usar a relação do mol. Eu sei a massa que existe lá dentro. Então, eu consigo calcular quantos NaCl's tem lá dentro. Se eu fizer essa regrinha de 3, ó, vai acontecer isso aqui. Serão 117 vezes 10 a menos 3, vezes 6 vezes 10 a 23, tudo dividido por 58,5. Até a gente consegue fazer essa continha aqui de um jeito tranquilo. 117 é múltiplo desse cara, a gente consegue fazer bonito. Mas eu já fiz essa conta para a gente pensar na dificuldade do exercício. Você vai chegar que são 12 vezes 10 a 20 NaCl's que existem lá dentro. Uma vez que eu conheço a quantidade de NaCl que existe lá dentro, eu posso usar ela para calcular qual é a carga envolvida nisso. São 12 vezes 10 a 20 NaCl's que eu tenho lá dentro. Para essa quantidade de NaCl, quanto de carga eu tenho? E aí eu caio na minha resposta. Eu vou chegar que são 12 vezes 10 a 20 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Se você faz essa continha daqui, ó, você vai chegar num x de quanto? De 19,2 vezes 10. Se olhar para as alternativas, elas estão em notação científica. Então, falar 19,2 vezes 10 é falar que esse x é 1,92, que eu andei uma casa para a esquerda, o que vai subir uma potência, 10 ao quadrado. Essa é a quantidade de coulombs envolvida nessa transferência. E aí bate certinho para a gente com a alternativa correta, letra A. Então, ó, reparou? Eu comecei a construir a estrutura, eu vi que ela não ia responder minha pergunta, e eu tive que buscar uma outra relação, onde envolvia a quantidade de NaCl e a transferência de elétrons que existe para formar esse composto. Criei a relação, respondi a uma parte, usei a quantidade em mols para descobrir a quantidade de NaCl e calcular essa carga aqui. Então, agora é com você, gente. Pega a LATM, pega a TC, TD, treina esses exercícios onde o cara vai misturar relações. Pessoas, valeu, até a próxima, obrigado!